Oi gente, eu sou o Roberto, você está no canal do Rusgeek e bem-vindos ao terceiro diário de escrita. Já faz tempo que a gente não conversa e eu só tenho um bom motivo para não ter gravado nenhum diário em tanto tempo. Eu entreguei meu mestrado. Finalmente! Então as últimas semanas foram um pouco corridas, por isso eu não gravei nada e por isso eu peço desculpas. Eu ia conversar com vocês sobre uma pergunta que parece afligir muitos escritores iniciantes, como é o meu caso, que é: o que eu devo escrever? Só que uma coisa inusitada aconteceu antes de eu gravar este vídeo. Eu terminei meu livro. Pois é, ou pelo menos parte dele. Se vocês estão acompanhando os diários desde o começo, vocês sabem que meu livro é dividido em duas partes. A primeira, a principal, a que eu terminei, se passa no nosso tempo. E a segunda parte, que eu ainda vou escrever, ou que eu acho que eu vou escrever, mas isso vai ficar para um outro vídeo, se passa no século XIX. O que eu posso dizer neste momento é que a primeira parte do livro ficou enorme. Quando eu digo enorme, eu digo 110 mil palavras e 300 páginas de manuscrito. E essa é só uma das bilhões de coisas que estão me deixando absolutamente apavorado com relação a esse projeto. Quem me conhece bem sabe que eu sou uma pessoa muito insegura. E o fato é que eu escrevi essas 110 mil palavras de livro sem absolutamente nenhum feedback. Então eu estou em pânico, porque eu sinto que eu estou tateando no escuro. Eu não faço a menor ideia se o que eu escrevi ficou bom, porque ninguém leu. Então nos próximos vídeos eu vou explicar para vocês como é que foi escrever tudo isso, quais meus maiores medos e desejos com relação a esse projeto, e também vou mostrar para vocês como vai ser o meu processo de escrita da segunda parte do livro, que faz parte de um processo totalmente diferente do que eu fiz até agora. Porém, promessa é dívida, então me desculpem pela divagação, mas eu realmente achei que seria legal falar para vocês em que pé está o livro. Agora, feito isso, vamos ao que interessa. Muita gente que vem conversar comigo sobre meu livro, ou que conta que tem aspirações para escrever alguma coisa, sempre vem com a mesma frase: eu quero escrever alguma coisa e não sei o que. Bom, vamos começar dizendo que seria muita pretensão da minha parte achar uma resposta para isso. Eu já falei nesses diários 430 mil vezes que eu sou iniciante nesta merda. Então vamos com calma e lembrar que eu estou falando tudo por experiência própria e que a minha experiência é muito limitada. Verdade seja dita, você pode escrever sobre qualquer coisa, mesmo. Se isso parece óbvio, é porque faz sentido. Quando eu vi a menina que ia lançar sua autobiografia aos 22 anos, eu cheguei a essa conclusão. O fato é que você pode escrever qualquer coisa, não significa que você deva. Eu já desenvolvi histórias na minha cabeça que vão da ficção científica e space opera, fantasia medieval e fantasia contemporânea. Então eu decidi trabalhar com uma coisa que me desse menos trabalho, menos pesquisa e que me proporcionasse mais liberdade de criação. Daí eu considerei que o gênero da fantasia contemporânea me proporcionaria uma liberdade que a ficção científica, por exemplo, que eu julgo ser um gênero mais pragmático e realista, não permitiria. E aí eu escolhi uma coisa que tinha mais a ver com o mundo no qual eu vivo. Por isso eu decidi que o século XXI seria o palco da minha história. Mas eu vou contar um segredo que vai ficar só entre nós, tá, meus milhares de fãs do YouTube. Quando eu tinha 17 anos, eu escrevi uma ficção científica de space opera, cujo título eu não vou falar pra vocês porque meu plano é reescrever essa história um dia. Tinha 340 páginas de Times New Roman, tamanho 10 em espaçamento simples, o que devia dar algo em torno de umas 300 mil palavras. Era um negócio enorme. E convenhamos, ficou uma merda. Se bem que, para os padrões de um livro escrito por um garoto de 17 anos, talvez não tivesse ficado uma merda tão grande assim. O fato é que eu não senti que eu estava pronto. Uma coisa que me ajudou muito a escrever esse projeto foi timing. Então o que aconteceu foi que no final do ano passado eu larguei meu emprego porque eu descobri que eu não conseguia conciliar ele com o meu mestrado. E aí eu descobri que eu ia terminar o meu mestrado antes de arranjar um emprego novo. E aí eu pensei, puxa, se eu vou ter todo esse tempo à minha disposição, por que não usar ele para escrever o livro? Foi o que eu fiz. Joguei as desculpas por alto, sentei a bunda na cadeira e escrevi essa bagaça. Por quê? Porque eu sabia que se eu arranjasse um emprego onde eu ia trabalhar 8 horas por dia, mais 1 hora de almoço, mais 1 hora e meia, 2 horas por dia, todos os dias no trânsito, eu não ia ter tempo para escrever. Então eu sinto que eu escrevi o projeto certo no momento certo. Meus esforços agora estão voltados para escrever a segunda parte do livro, que vai exigir uma pesquisa do caramba, reescrever tudo, revisar tudo, achar uma editora e ganhar dinheiro, porque
comida é caro e eu não faço fotossíntese. Há quem diga que você não pode escrever sem ter experiência de vida. Eu acho isso relativo. Por exemplo, eu tenho duas protagonistas femininas nesse livro e uma delas é apaixonada pela outra. Bom, eu posso me relacionar com me apaixonar por uma garota, porque, né, eu namoro a Gabi há quase 3 anos e meio. Mas eu não sei se vocês perceberam, eu não sou uma garota. Se isso parece óbvio, é porque faz sentido. Eu já vi escritores consagrados falarem que eles não escreviam personagens femininas porque eles não sabem como as mulheres funcionam. Gente, sabe, isso é desculpa. Existe uma coisa chamada pesquisa. As mulheres falam, sabia disso? Você pode conversar com elas e perguntar as coisas que você não entende. Eu não preciso ser uma garota ou ser homossexual ou ser negro para escrever personagens que o são. É óbvio que, sendo homem, branco, hétero, cis, ou seja, um clichê, eu não tenho como falar sobre certos assuntos com a mesma propriedade do que uma pessoa que é mulher, ou que é homossexual, ou que é negra. Mas talvez não seja a minha ideia abordar diretamente esses temas no meu livro. Pode ser que as minhas personagens tenham nascido lésbicas ou bissexuais desde o começo da minha ideia para esse livro. A questão agora é como fazer com que essas personagens sejam fidedignas e como fazer com que as leitoras lésbicas ou bissexuais se sintam representadas por essas personagens. Vocês entendem onde eu quero chegar com isso? Eu quero dizer que se vocês forem pautar o que vocês vão escrever pela experiência de vida de vocês, a menos que vocês sejam exploradores super fodões do universo, vocês vão limitar muito o que vocês podem escrever ou não. Pesquisem, perguntem, conversem, estudem, usem a imaginação. No último vídeo, Raoni Pimentel perguntou se eu me inspiro em coisas que aconteceram na minha vida para escrever minha história. Cara, toda história que você escreve vai ter um quê de você nela, eu acho. Senão não foi você que escreveu. E eu acho que isso é inevitável e eu acho que isso é legal. Quanto mais de você tiver na sua história, mais real eu acho que ela fica. Acho. Escrever sobre amor, amizade, família são conceitos abstratos demais para se trabalhar. Eu tento trabalhar com as coisas que eu conheço. Até porque eu só enxergo o mundo com os meus olhos, certo? Então, conforme eu escrevia, eu percebi que os meus personagens sofrem dos mesmos problemas que eu. Eles têm dificuldade em dar o primeiro passo para fazer alguma coisa, eles têm dificuldade de abrir mão do passado. E esses conceitos são universais porque eu sou um ser humano. Acho. Então eu espero que, se eu conseguir colocar um pouco da minha experiência nesses assuntos, o leitor vai se identificar com isso, ao mesmo tempo que ele vai ter uma perspectiva diferente com relação a esses assuntos. Acho. No vídeo anterior, um rapaz chamado Rafael Pissaia perguntou algo como é que você faz para se inspirar para escrever uma história? Cara, não existe manual para esse tipo de coisa, tá? Não dá para ter tudo mastigadinho. As coisas são incertas, elas são assustadoras, elas são trabalhosas. Pelo menos pra mim elas são. Existem algumas coisas que talvez te ajudem. A primeira delas é ler. Se isso parece óbvio, é porque faz sentido. Se você não gosta de ler, lamento muito, mas você não vai ter as ferramentas para escrever. E não foi nem eu que disse isso, foi Stephen King que disse isso, e ele era o rei. Eu tinha um amigo, por exemplo, que ele queria escrever, mas ele não lia livros. Cara, não dá. Não dá. Agora, ler o quê? Pessoalmente, eu tento ler de tudo com foco em ficção, que foi o que eu me propus a escrever. Mas eu não me fixei tanto assim em gênero. Eu li ficção científica, eu li fantasia, eu li realismo mágico, eu li realismo, eu li até poesia. Se você quiser saber as coisas que eu leio, dá uma olhadinha nos vídeos que a gente faz aqui no canal. Outra coisa que me ajudou a escrever foi me afeiçoar à minha história. Pra mim, com muito trabalho e um pouco de sorte, se a história for real pra você, maiores as chances de ela ser real para as outras pessoas. Eu acho. Eu tinha uma amiga que ela queria ser escritora. Durante uma aula da faculdade, o professor falou que ele leu um livro num período muito difícil da vida dele e que aquele livro ajudou muito ele a passar por aquele período. E ela não achou que isso era possível. Ela não achou que os livros têm essa capacidade de nos afetarem de forma que eles parecem reais para nós e nos ajudam a viver. E eu pensei comigo mesmo, puxa, vai ver por isso que ela não consegue escrever. Talvez. Eu realmente espero que ela tenha mudado de ideia, porque eu realmente acredito que isso ajuda você a escrever. Então leia muito, assista muitos filmes, se cerque de imagens, de palavras, de estilos diferentes. Eu tenho certeza que isso vai te ajudar.
me ajudou pelo menos. Para fechar, uma última dica que o Stephen King quem deu é: quando você precisa pensar numa história, vá dar uma caminhada ou vá correr. Não vá caçar pokémons na rua, não é esse tipo de caminhada. E cuidado, seu trajeto pode não ter calçadas, então fique esperto. Eu não sei por que isso funcionou pra mim, mas funcionou. Vai ver porque oxigena meu cérebro um pouco, eu não sei, mas realmente me ajudou bastante. E é isso, gente. Eu sei que o vídeo dessa vez teve um teor mais filosófico talvez, mas eu realmente espero ter ajudado vocês pelo menos um pouquinho. No próximo vídeo eu vou falar para vocês das dificuldades que eu enfrentei escrevendo a parte 1 do livro, meu plano de trabalho para a parte 2 do livro e os livros que eu estou lendo para escrever a parte 2, porque tem coisa muito legal lá. Como sempre, se você tem alguma dúvida que não foi respondida neste vídeo, deixe nos comentários que eu vou tentar responder no próximo. Deixem seu joinha, se inscrevam no canal e boa sorte. Até a próxima, tchau, tchau!